para sempre seja louvado. Para alguém que não me conhece, algum irmão ou irmã que está nos visitando aí hoje e não me conhece, o meu nome é Orivaldo, sou casado, faço parte do grupo de oração Missão Novo Caminho, e hoje aqui em casa, né, com os meus irmãos aqui, e coube a mim partilhar essa palavra para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você que trouxe a palavra ou que está aí com a palavra, né, e você possa pegar comigo essa palavra que nós vamos partilhar hoje, está em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos começar no versículo 18 e vamos até o versículo 24. Na Bíblia, Ave Maria é na página 1466. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 18 em diante, amém? Que diz assim: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura desta mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus, sabedoria de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, está aqui uma passagem lindíssima, riquíssima, uma passagem até mesmo muito conhecida, essa linguagem da cruz. Eu começaria assim essa partilha, amado irmão, amada irmã, dizendo que essa passagem é um mistério da cruz, e um mistério que poucas pessoas conseguem entender, conseguem compreender. A linguagem da cruz, na verdade, a cruz é o grande poder de Deus, capaz de confundir, como nós lemos na palavra, capaz de confundir judeus e gregos, trazendo-nos para os dias de hoje, de confundir a muitos, aqui representado entre judeus e gregos. Veja bem, querido irmão, querida irmã, mediante essa passagem nós sabemos que na comunidade de Coríntios havia muitas divisões, e essas divisões aconteciam porque muita gente pensava que era através do conhecimento, da filosofia, da sabedoria, dos pensamentos, com as coisas da mente, é que conseguiríamos a salvação. Isso estava causando grande confusão na comunidade de Coríntios. Grande confusão. Imagina você
cristianismo semeado dentro de uma comunidade que começa a caminhar bem e de repente cai um joio desse sobre a comunidade. Gera divisões, a gente sabe disso. Gera conflitos. Gera conflitos. Por que isso acontecia, amado irmão? Porque muitos estavam ligados, mesmo na comunidade, muitos estavam ligados aos mestres espirituais dentro da comunidade e pregava esta sabedoria, esta filosofia, esse modo de pensar. Vamos trazer para hoje, para os dias de hoje, essa maneira de viver, essa maneira de pensar. Aí confunde tudo na comunidade, atrapalha todos os trabalhos, atrasa todo o trabalho de evangelização. E aí fica difícil. Mas, amado irmão, amada irmã, quando Paulo toma conhecimento dessa situação, então Paulo parte para a desconstrução de tudo isso, para aniquilar tudo isso. Paulo vai e parte para essa demolição de todos esses pensamentos e toda essa maneira de encarar o trabalho. E Paulo vai dizer, ele mesmo vai afirmar no momento, vai afirmar que a sabedoria se torna um escândalo, uma pedra de tropeço, tanto para o grego como para os judeus. Porque esse tipo de sabedoria não tem sentido dentro de uma evangelização. Essa maneira de pensar, essa maneira de agir, ela atrapalha a evangelização e precisa ser corrigida. E precisa ser corrigida com pulso firmes. Então entra Paulo nessa demolição, nessa desconstrução dessa maneira de pensar, dessa maneira de acreditar que a salvação vem por intermédio de tudo isso. E Paulo vai dizer que esse tipo de sabedoria, esse tipo de pensamento atrapalha, confunde, é uma pedra de tropeço, tanto para os judeus como para os gregos, tanto para nós, qualquer um de nós, nos dias de hoje. Por que, amado irmão, amada irmã? Porque o princípio da salvação, você que já caminha com o Senhor há algum tempo, eu, o Beto aqui, o João, que já caminha um tempo com o Senhor, nós tivemos um começo, nós tivemos lá o princípio da nossa conversão, que nós possamos falar, o caminho que nós estamos percorrendo, o caminho para a salvação. Tudo isso que nós já vivemos e continuamos vivendo no nosso dia a dia, passa pela loucura da cruz. O nosso início da conversão passa pela loucura da cruz, o princípio, o encontro com Jesus, o batismo no Espírito Santo. Tudo isso vem de uma loucura de Deus, uma loucura da cruz. Como foi mencionado aqui na oração, a minha pré-conversão, o princípio da minha conversão, eu tenho certeza que passou pela loucura da cruz, assim como você também. Então não tem sentido, amado irmão, você querer evangelizar, você querer formar um trabalho com outras coisas, com outros argumentos. Não dá. Porque a nossa conversão passa pela loucura da cruz. E eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, amada irmã,
A loucura da cruz é no sentido que Deus, Ele desconcerta a nossa sabedoria. Até porque a nossa sabedoria é limitada e é imperfeita. Então Deus vem ao encontro daquele que se julga sábio e desconcerta a sabedoria dele. Essa loucura da cruz, ela desconcerta qualquer sabedoria. Então, amado irmão, a nossa sabedoria é limitada e a nossa sabedoria, ela é incompleta. Então, amado irmão, eu vejo aqui que nessa passagem Deus quer mexer no nosso coração, quer mexer no nosso intelectual e dizer para nós: olha, eu estou te dando hoje um caminho novo, um caminho da cruz, um caminho de você olhar para a cruz e ter no seu coração os sentimentos daquilo que foi a loucura de Deus, que permanece ainda essa loucura de Deus por cada um de nós. Então Deus está nos ensinando um caminho novo, e Paulo vai nos mostrar que o caminho de Deus não é os nossos caminhos. São caminhos diferentes a qual nós precisamos aprender, assim como Paulo está nos ensinando, para que nós possamos trilhar o caminho de Deus e, como nós sempre cantamos, fazer aquilo que Deus quer. É olhar para a cruz com amor e compreender todo o mistério da salvação. Compreender que aquilo que aconteceu na cruz é loucura, sim. É loucura de amor. É Deus que é louco de amor por cada um de nós. É Deus que é louco, sim, de amor por você, por cada um de nós. Então, amado irmão, a loucura da cruz é forte. Não é qualquer pessoa que vai entender num primeiro momento. É preciso caminhar, como nós dissemos aqui na oração, é preciso aproximar de Deus, é preciso conhecer um pouco mais do Senhor, entrar nas profundidades do amor de Deus, para que você possa entender a loucura da cruz, que você possa entender, amado irmão, a loucura da cruz. E eu quero partilhar com você, amado irmão, amada irmã, marque essa palavra, Vantuan. Vantuan é um beato vietnamita. Vantuan, beato vietnamita, dizia: olhe para a cruz de Cristo, olhe para a cruz de Cristo e você encontrará solução para todos os problemas que te assola. Vou repetir. Vantuan, beato vietnamita, dizia: olhe para a cruz de Cristo e você encontrará soluções para todos os problemas que te assolam. Mas você precisa olhar para a cruz de Cristo não somente com os olhos, mas com os olhos do coração, para você observar todo o sentido dessa loucura de Deus. E aí você vai olhar, por mais que você esteja vivendo em dificuldade, você vai dizer no teu coração: nossa, eu estou muito bem. Assim aconteceu comigo, quando eu olhei para a cruz do Senhor, mesmo num momento difícil, e eu compreendi a loucura da cruz, a loucura do amor, que aquilo foi por mim,
eu percebi que eu estava muito bem, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como você também, que consegue olhar para a cruz de Cristo, examinar, deixar todo o poder da cruz penetrar na tua mente, no teu coração, você vai agradecer a Deus, e você vai perceber o quanto você está bem, o quanto você pode ser feliz dali em diante. Porque você vai perceber que você tem um Deus que é apaixonado, foi apaixonado e continua apaixonado por você. E que em nenhum momento desta nossa vida você esteve ou estará sozinho. Esse amor, que é a loucura da cruz, esse amor continua vivo, esse amor que venceu a morte, que é mais forte do que a morte. Esse amor de Deus te acompanha. Veja bem, amado irmão, esse é o poder da cruz, essa é a força da cruz. Um amor que te acompanha e que vai te acompanhar por toda a eternidade. Basta olhar para a cruz como esse beato Vantuan olhava. Deixava que a cruz surtisse o efeito em sua vida, um efeito em seu coração. É assim que temos que olhar para a cruz. Não olharmos a cruz de qualquer jeito, não considerar a cruz um objeto qualquer, porque não é um objeto qualquer. A cruz é algo de poder. Da cruz mana poder para nossas vidas, amado irmão. E eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que essa mensagem de Paulo, essa mensagem que Paulo nos traz, é a cruz de Jesus Cristo crucificado. É um escândalo, sim, um escândalo, diz, para os judeus. Por que escândalos para os judeus? Porque os judeus, eles esperavam um Cristo triunfante, um Cristo lutador, um militar, um guerreiro que viesse armado de espada com todo tipo de armamento da época, para libertar o povo de Israel das mãos do Império Romano. Então eles viam assim, eles viam dessa forma, um Cristo forte, com espada, que viesse para libertar, com batalhas, grandes batalhas, para que entregasse a Israel o poder sobre outras nações, o poder até mesmo sobre o mundo, a começar pelo Império Romano. É essa visão distorcida que eles tinham do Cristo Jesus. De repente Cristo morre por amor. Eles não conseguiram entender. Porque, embora tivesse uma visão, mas as suas mentes estavam cegas. O seu coração, o coração deles estavam cegos. Esperavam um Cristo que viesse libertar, um poderio de armamentos da época, que entregasse a eles poder. E não foi assim. Cristo morre na cruz e eles não conseguiram entender. E não entendem até hoje. Não conseguiram entender. E não entendem até hoje. Difícil também para os gregos. Que pena, que judiação para essas pessoas que não compreendem, que não conseguem ver adiante. Porque os gregos, eles se apoiavam na sabedoria, julgavam eles muito sábios, e se apoiavam na sabedoria.
E também não conseguiram. Não conseguiram. Eu vou dizer para você, amado irmão, amada irmã, os gregos apoiavam na razão e na sabedoria. E também não conseguiram ver a loucura de Deus, o amor de Deus na cruz. Eu digo para você, Paulo vem nos dizer, ele é contra todo projeto humano. Por isso houve aquela desconstrução que eu falei no início. Que ele aboliu tudo aquilo com as suas atitudes. Porque Paulo, amado irmão, ele é contra todo projeto humano que, uma vez deixando de lado Deus, que se revela na cruz de Jesus, esse projeto termina sempre por construir uma sociedade baseada na injustiça, na discriminação e na violência. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Então, querido irmão, a sabedoria de Deus vem, entra em ação e vai dizer a palavra que Deus então escolhe. Deus escolhe os loucos deste mundo. Deus escolhe os loucos deste mundo. Escolhe quem? Escolhe os fracos, os plebeus, os desprezados desse mundo. Aquele que não tem voz, amado irmão. Aquele que nós muitas vezes passamos e vemos à beira do caminho, que ninguém dá nada por eles. Aqueles irmãos que infelizmente, amado irmão, não tem voz e nós sabemos disso. Que não tem moradia, que não tem um almoço, que não tem uma janta, que não tem uma troca de roupa. Pessoas que não têm voz, que não tem ninguém por eles. Eu digo para você, amado irmão, Deus é a voz dessas pessoas. Eles têm Deus por eles, sim. No momento certo, a manifestação do Senhor em favor deles vai acontecer. Então Deus escolhe esses sem vozes, os fracos, os desprezados, os pedreus, aqueles que a sociedade olha e balança a cabeça, não dá nada por eles e ainda julga. Fala, o que vamos esperar disso? O que vamos esperar desses aí? Isso não dá nada, isso não é nada. Eles não têm voz aqui, mas Deus fala por eles, amado irmão. Por isso Deus escolheu os loucos deste mundo, os fracos, os hebreus, os desprezados, aqueles que nada são. Como eu disse, aqueles que ninguém dá nada por eles humanamente. Aqueles que não têm voz, mas que Deus fala por eles. São esses, amado irmão. São esses, amada irmã. São esses que humilhará os sábios, que humilhará os poderosos e anularão aqueles que acreditam ser alguma coisa. Então aí há uma inversão. Quando eu disse no início que Deus, Ele desconcerta a nossa sabedoria, aí entra o poder de Deus, desconcertando toda a sabedoria humana. É aquele que aos olhos humanos ninguém dá nada por eles, é aquele que Deus escolhe para anular toda atitude daqueles que se acham que é alguma coisa. Então, amado irmão, essa é a loucura da cruz. Essa é a loucura do amor de Deus por cada um de nós. E eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã,
que isso que nós acabamos de partilhar aqui, esse é o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele anunciou na sinagoga de Nazaré. Lá em Lucas 4, está lembrado? Que Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, que é Isaías 61, mas Ele narra em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres. Para levar a boa nova aos pobres. E eu sinto no meu coração que esse anúncio que Jesus está levando ao mundo inteiro, desde a época que o Senhor esteve presencialmente conosco, que nesta noite o Senhor visita aquele coração que se faz pobre. O Senhor visita aquele coração que se faz humilde. Aquele que mesmo dentro da sua casa, muitas vezes, você não tem voz. Mas que nesta noite, como João mencionava no início, é a noite da vitória. Veja bem, as coisas estão se encaixando. Deus quer falar por você. Você que não tem voz, você que não é ouvida, você que abafaram os seus direitos, Deus fala por você nesta noite. Deus visita teu coração simples, humilde. Deus visita você para lhe conceder a vitória. E eu quero repetir: esse projeto é o projeto que Jesus Cristo anunciou na sinagoga de Nazaré. Lucas 4, do 14 em diante. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para que eu possa anunciar a boa nova aos pobres. É Jesus que anuncia essa palavra hoje a você. A loucura da cruz foi por você. E para a gente encerrar, vou voltar no Beato Vantuan. Beato Vantuan, vietnamita, dizia: olhe para a cruz de Cristo e encontrará solução para todos os problemas que te assolam. Olhe para a cruz de Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, e você encontrará soluções para todos os problemas que te assolam. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós aqui estamos, sem especificamente aqui, a imagem, da cruz. Até não sei se dá tempo, senão a gente pode ver, a gente pode pegar lá. Não. Vamos colocar aqui, mas se você tem aí na sua casa, é apenas mais um convite para que você faça nessa noite mais uma vez essa experiência. Você ouviu algumas vezes o Orivaldo trazendo isso durante a pregação. Quantos foram os santos, as santas, que descobriram o sentido da vida ao olhar para o crucificado, né? Homens que não tinham muita instrução, talvez até adquiriram depois, grande conhecimento, inclusive bíblico, da fé, da doutrina da igreja. E por que eu estou dizendo isso? Para que nós possamos fazer a nossa oração nesse momento agora, depois da pregação, nesse sentido.
Você percebeu na passagem algo interessante quando o Orivaldo nos trazia e na pregação, e que de uma certa forma ainda hoje a gente percebe. Paulo ele vai dizer aqui em um dos versículos que os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas que ele, como prioridade maior, deveria anunciar Cristo e Cristo crucificado. Não que ele estivesse desprezando a sabedoria e nem os milagres, mas que tudo isso tem o seu valor a partir de algo fundamental, que é primeiro, que é a cruz. Por isso é que Paulo vai desenvolver aqui essa teologia, que é para nós doutrina de fé, de que a salvação, ela sem dúvida, ela culmina na ressurreição de Jesus Cristo. Mas ela começa pela cruz. Hoje, muito se prega. Veja, é parte da verdade, não é toda a verdade. Muitos até querem tirar a cruz. A gente vê, por exemplo, né, no sentido religioso, muitos querem tirar a cruz, como se a salvação tivesse apenas a ressurreição. Como o Orivaldo até colocou aqui agora, né? Você olha os estabelecimentos públicos hoje, fica-nos uma pergunta, né? Por que se tira dos estabelecimentos com, entre aspas, né? Desculpa o jargão que eu vou usar aqui, né? O pretexto, a desculpa de que é um Estado laico, então nós não podemos determinar ou predominar uma religião, mas veja, isso vai muito mais além. Se a gente for olhar até para a nossa fé hoje, será que não é isso que muitas vezes nós estamos correndo risco, irmão? De desvirtuar ou até de perverter? E aí veja o que Paulo vai dizer. Não que Deus não fosse o Deus dos milagres, Ele é. Se você olhar na Sagrada Escritura, você vai ver que a história da salvação está recheada de ações extraordinárias de Deus, milagres. Não que Paulo estivesse aqui desprezando a sabedoria. Será que isso também, num certo sentido, nós não estamos perdendo um pouco toda a plenitude da nossa fé, quando nós queremos buscar apenas milagres? E aí veja, minha irmã, mais uma vez eu quero enfatizar isso. Talvez hoje, nessa noite, você que reza conosco, que está nos acompanhando, que vai acompanhar essa live depois, talvez o que você esteja precisando necessariamente e verdadeiramente é uma intervenção extraordinária da graça de Deus em sua vida. Amém. É um milagre. E nós cremos, por isso nós estamos aqui rezando com você e por você nessa noite, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Mas como você está vendo aqui nessa noite, e várias vezes o Orivaldo dizia isso, para que você olhasse para a cruz, é porque o nosso Deus também, Ele é um Deus da cruz. Ele é um Deus de cruz. Então nessa noite, nós queremos convidar a você mais uma vez a olhar para a cruz, como o Orivaldo nos convidava aqui durante a pregação. E a você fazer essa experiência. A você ainda aprofundar ainda mais, como o Orivaldo dizia aqui, nós precisamos fazer isso todos os dias, em todos os momentos. Mergulhar no mistério da nossa fé, que é a cruz. Veja, e agora eu vou dizer para nós católicos, a partir dessa cruz, o que vem de sabedoria e de riqueza para nós? A ressurreição, a salvação, a igreja instituída por Jesus Cristo depois da sua ressurreição em Pentecostes. Para nós católicos, os sacramentos, que são sinais da morte e ressurreição de Cristo. Não é isso que nós vivenciamos e experimentamos quando participamos e recebemos o sacramento da penitência, da confissão?
Não é isso que nós vivenciamos e experimentamos quando nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia? Então veja, meu irmão, minha irmã. Por isso é que nesta noite, que você pudesse, olhando para a cruz, fazer essa experiência. Eu creio que esse Jesus ao qual eu professo, na minha oração, na minha fé, é esse Jesus inteiro que Paulo está mostrando nessa carta aos Coríntios, que os judeus não conseguiam enxergar, que os gregos não conseguiam enxergar. Talvez muitos ainda hoje estão como aquele cego no milagre de Jesus. Quando Jesus pergunta: o que é que você está vendo? E ele vai dizer: eu vejo homens como árvores. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, Jesus quer abrir os seus olhos da fé ao você olhar para Ele pregado na cruz. Porque muitos hoje questionam inclusive este sinal. Será que não é o que aconteceu conosco alguns tempos atrás, né? Quando pessoas blasfemavam esse sinal. Para eles, um objeto qualquer. E como você ouviu na palavra, Paulo dizendo, para nós que cremos, é poder de Deus, é força de Deus. E Deus manifestou o seu poder. Deus manifestou a sua força. Então que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você experimente a força dessa cruz. Que não é apenas dela, mas de quem está nela. A força do crucificado. A força de Jesus. Por isso, Senhor, nessa noite, nos leva, Senhor, a esse mergulho. Nos leva, Senhor, a experimentar, Senhor, mais uma vez nessa noite, como muitos santos e santas fizeram, que eu possa descobrir, Senhor, nessa noite. Revela-me, Senhor, revela-nos, Senhor, o mistério dessa fé. Aquilo que vai lá no profundo do nosso ser, do nosso coração e da nossa alma, que nada nem ninguém pode explicar e ensinar, somente a Tua graça, Senhor. Que nessa noite, Senhor, quantos chegarem até nós, a partir da nossa experiência, como o Orivaldo dizia, um dia você fez, nós fizemos, mas como nós precisamos fazer essa experiência todos os dias, porque hoje as pessoas perguntam o sentido na nossa fé. Veja como Deus é simples, né? E como o Orivaldo nos dizia, Deus quis se usar do simples para mostrar para os sábios. Porque muitas pessoas perguntam, nos questionam e até desafiam a nossa fé, a nossa oração, quando pergunta: por que é que você crê nesse Jesus Cristo morto? E você olha para a tua vida, você passa pelas mesmas cruzes que este homem passou. E como o Orivaldo dizia, muitos não entendem. Muitos ainda não conseguiram entender o sentido dessa fé. Talvez quantas pessoas nesse momento em que passam por enfermidades, por situações desastrosas, difíceis na vida, estão passando por um crivo na fé. Estão sendo tentadas a abandonar a sua fé em Jesus Cristo. Ouça o convite de Jesus através do Orivaldo nessa pregação. Olha para Ele. Olha para a cruz. Olha para o crucificado nessa noite. Quero, Jesus, nessa noite reafirmar, Senhor, a minha fé em Ti. Que o Senhor é aquele que quis usar desta linguagem, como Paulo vai dizer. O Senhor podia ter realizado a salvação de muitas outras formas, porque Tu és Deus. Mas o sinal, o meio que o Senhor quis usar foi esse. Talvez para nós é difícil entender isso, sacrificar o seu próprio filho numa morte extrema, numa situação extrema de dor e de sacrifício.
Mas esse foi o meio que o Senhor quis para realizar e para nos trazer a salvação, para que hoje nós pudéssemos proclamar que nós somos livres, ainda que em nós fique a mancha do pecado original, as consequências do pecado. Mas depois, Senhor, desse ato, desta realização, como Paulo vai dizer, para aqueles que creem, Deus quis usar esta linguagem para aqueles que creem. E eu creio, Jesus. Nós cremos, Senhor. Se você crê, diz isso onde você está aí agora, rezando conosco. Eu creio, Senhor. Eu creio nesse mistério. Eu creio nessa verdade. Reza conosco essa canção, se você conhece, para a gente finalizar esse momento de oração. Eu quero saber por que não acredita. Quero saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceita que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito, Senhor, o teu sangue sobre nós, Senhor. E abra-nos, Senhor, os olhos da fé, os olhos do coração, para que nesta noite, mais uma vez, Senhor, nós possamos contemplar, Senhor, nesta noite, neste momento. Talvez quantos de nós muitas vezes, Senhor, estamos descrentes, estamos como na passagem aqui, Senhor, como os judeus, como os gregos. Talvez quantas situações, Senhor, ao nosso redor querem nos fazer, Senhor, abandonar, Jesus, a nossa fé. Tribulações, sofrimentos. Mas nessa noite, mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor, para declarar que nós cremos que o Senhor é o Deus dos milagres, sim, que o Senhor é o Deus da sabedoria, sim, como os gregos criam. Mas nessa noite, Senhor, nós também precisamos dizer, Senhor, para o mundo ouvir, porque o mundo já tem medo da cruz, ainda continua tendo medo da cruz. O mundo já continua recusando a sua cruz. E nós precisamos nos levantar, Senhor, como fiéis verdadeiros, como cristãos verdadeiros, para dizer que o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus da sabedoria, mas o Senhor é o Deus também da cruz. E todos aqueles que o têm, Jesus, como Senhor, todos aqueles que te têm, Senhor, como Senhor, que se levante, Senhor, nesses tempos difíceis, um povo que seja um povo dos milagres, que seja um povo da sabedoria, que conheça a sua fé, que conheça a sua doutrina, mas um povo também, Senhor, da cruz, um povo que experimenta a força dessa cruz. Vem, Senhor, nessa noite.
cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, querido irmão, querida irmã, nós estamos chegando então ao final